Pessoal, nesse vídeo vamos considerar juntos o último relatório gerencial do GGRC11, que saiu justamente na noite de ontem. Ontem mais cedo eu havia postado um vídeo falando sobre dois fundos imobiliários de tijolo de base 10 que eu acho bom para poder investir, e eu mencionei justamente o GGRC11 juntamente com o GARI11. Porém, na mesma noite saiu o novo relatório gerencial desse fundo imobiliário que vem nos atualizando sobre como o fundo se desempenhou nesse último mês de janeiro de 2025. Então vamos aqui nos atualizar sobre como está a situação do fundo, além dele mencionar qual vai ser a expectativa de rendimentos para esse primeiro semestre de 2025. Dessa maneira, você como investidor ou que ainda está pensando em investir nesse fundo, poderá aí saber se vale a pena ou não, beleza? Então fique comigo aí até o final do vídeo, que vamos considerar juntos esse último relatório gerencial do GGRC11. Sem muita enrolação, vamos lá, pessoal. Antes de analisar o relatório gerencial, vamos considerar aqui alguns pontos desse fundo. Primeiramente, sua cotação está sendo negociada aqui a R$ 9,31, dividend yield de 12,10%, P sobre VP de 0,82, levando em consideração, no caso aqui, o seu valor patrimonial por cota, e liquidez média diária próxima aqui de 2,5 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos conferir o seguinte: conta com um pouco mais de 141 mil cotistas, preço justo por cota seria os R$ 11,32, e seu último rendimento pago foi de 10 centavos por cada cota. Além disso, em questão de patrimônio, ele tem aqui 1,38 bilhão em patrimônio. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conferir o seu histórico de rendimentos, como ele vem aumentando no decorrer dos últimos anos, o rendimento que ele paga para os seus cotistas. Aqui no ano de 2020, na média, ele estava pagando entre 6 até 7 centavos por cada cota. Aí, ano após ano, ele conseguiu aumentar, e durante esses últimos 12 meses ficou entre os 9 centavos e meio e os 10 centavos por cada cota. Além disso, a rentabilidade do GGRC11 está muito boa, se levarmos, no caso, em consideração o seu valor de cotação no momento. Somente nesse mês de fevereiro, lembrando que ele sempre anuncia os seus rendimentos no primeiro dia útil de cada mês, então se pegarmos a sua cotação no fechamento do primeiro dia útil desse mês de fevereiro, com um rendimento que ele anunciou, ele pagou aqui durante esse mês um pouco mais de 1% de rentabilidade. Então mostrando assim um fundo de tijolo pagando uma rentabilidade de 1% ao mês é muito bom. Então vamos aqui agora no seu último relatório gerencial considerar alguns pontos sobre esse fundo. Aqui, primeiramente, podemos notar que ele conta atualmente com 29 ativos imobiliários, no caso imóveis, que soma-se uma área total de 580 mil metros quadrados de área bruta locável. Descendo mais um pouquinho aqui, temos outro destaque desse fundo imobiliário com respeito à duração média dos seus contratos, que é de aproximadamente 6 anos. Então, se pegarmos todos os seus contratos e fizermos uma mediana, vai dar aproximadamente aí 6 anos de duração por cada contrato. Lembrando também, pessoal, que todos os meses a própria gestão do fundo, que é feita pela Zacros Capital, ela faz um vídeo detalhado sobre o fundo imobiliário em questão. Então, se você quiser se aprofundar sobre algumas situações do fundo imobiliário em si, você pode assistir aqui. Eles têm um canal, você pode assistir os vídeos deles no próprio YouTube. Alguns outros pontos, pessoal, que se merece destaque, está aqui no comentário do gestor. Ele menciona o seguinte: um fato relevante que eu já comuniquei para vocês é com respeito aqui às tratativas da locatária Suzano, que não demonstrou interesse em renovar o contrato de um dos imóveis lá de Campinas. Então, haverá a desocupação desse ativo. A Suzano, ela vai permanecer nesse ativo até o final do contrato, que corresponde aqui ao dia 27 de maio de 2025. E ele menciona que, além do pagamento anual dos aluguéis, a locatária fará uma compensação adicional de R$ 7 milhões ao fundo. E a soma desses valores totaliza aproximadamente R$ 13,2 milhões, o que corresponde a aproximadamente 10 centavos e meio por cada cota. Ele continua dizendo aqui o seguinte: que na data do encerramento das negociações, o ativo correspondia a 4,95% da área bruta locável do fundo imobiliário e também correspondia a 3,76% das receitas mensais do fundo. Então podemos notar que é uma notícia ruim, já que um dos seus mais antigos inquilinos, que é a empresa Suzano, ela vai desocupar esse imóvel, porém não vai ter um impacto tão grande assim na sua receita, já que esse inquilino atualmente corresponde a apenas 3,76% da receita mensal do fundo. E creio eu, por ser um ativo muito bem localizado, ali na região de Campinas, próximo de algumas rodovias, referência naquela região,
ele consiga o mais breve possível novos inquilinos. E a gestão ela menciona aqui também o seguinte, que em virtude do recebimento desse valor extraordinário e da necessidade do fundo de distribuir ao menos 95% do resultado caixa durante o semestre, estamos revisando o CAIDES para o primeiro semestre desse ano para um intervalo entre 9,5 centavos e 10,5 centavos. Então, a expectativa é que os rendimentos do GGRC11, pelo menos nesse primeiro semestre de 2025, fiquem nessa faixa aí. E como o preço atual do fundo está abaixo dos R$ 9,50, deixa eu conferir aqui exatamente o valor, está R$ 9,31, então quem comprar no preço atual estará recebendo aí, estará garantindo pelo menos 1% ao mês de rentabilidade, já que o menor pagamento que ele menciona aqui vai ser de 9,5 centavos por cada cota. Então, são alguns pontos aí relevantes que você, investidor, ou que está pensando em investir no fundo, tem que estar ciente. Ele menciona aqui também sobre algumas obras em andamento de alguns dos seus ativos. Então, ele menciona esse primeiro ativo aqui, que é o Centro de Distribuição de Domido, localizado lá em Cuiabá, no Mato Grosso. Estão fazendo aí melhorias nesse ativo. E tem outro ativo aqui também, que é o Centro de Distribuição de Santa Cruz, localizado na cidade de Anápolis, Goiás. Então, pessoal, essas são algumas movimentações que têm ocorrido aí com respeito aos imóveis do fundo. Aqui já temos o seu demonstrativo financeiro referente aqui ao mês de janeiro de 2025. Então, nota-se que ele teve uma receita total de 19,8 milhões de reais. As despesas somaram o valor de 2,7 milhões de reais. E no final, o fundo ele ficou com um resultado líquido de aproximadamente 17 milhões de reais. E o valor que ele distribuiu para os seus cotistas foi de 11,6 milhões de reais. Então, note-se que ele ficou com um saldo positivo durante o mês de janeiro de 2025 de 5,4 milhões de reais. Lembrando que todo mês de janeiro ele tem um valor a mais de receita devido a Suzano ela pagar de maneira anual. Então, todo o valor que ela teria que pagar de aluguel durante o ano de 2025, ela paga a totalidade durante o mês de janeiro. Por esse motivo que ele tem uma receita maior durante os meses de janeiro de cada ano. Outro ponto, pessoal, interessante que devemos notar é com respeito à sua distribuição de receita por ativo. Então, aqui ele mostra quem são seus principais inquilinos, aqueles responsáveis pelas maiores receitas do fundo. Então, se pegarmos aqui a sua projeção anual, nota-se que os seus 3 principais inquilinos atualmente é a empresa Ambev, que é responsável por quase 14% da receita do fundo, juntamente com as empresas americanas, que é responsável aqui também por quase 14% da receita total do fundo. E, em terceiro lugar, se destaca aqui a empresa Covolan, que corresponde a quase 8% da receita do fundo. Então, esses são aqui seus 3 principais inquilinos. E se subirmos um pouquinho aqui, podemos ver todos os outros e correspondente também à sua receita anual. E aqui, pessoal, ele fala um pouquinho sobre o seu passivo, né, as suas dívidas. Então, ele mostra aqui que ele tem uma dívida de 233 milhões correspondente aos seus CRIs, no caso, aquisições de imóveis que ele realizou. Ele tem aqui também 55 milhões de outras obrigações, que aqui ao lado ele descreve quais obrigações são essas que somam seu valor aí de 55 milhões de reais. E se descermos mais um pouquinho aqui, ele fala um pouquinho sobre o seu saldo devedor, no caso, como vai ficar a sua alavancagem. Então, no momento de alavancagem, ele tem uma dívida aqui de 236 milhões de reais, como eu já mencionei, e no decorrer do ano, essa dívida ela vai cair cada vez mais, até o ano aqui de 2037. Então, isso é positivo, já que quando menos dívida ele tiver para poder pagar, mais receita sobrará para o fundo. Aqui também podemos ver com respeito ao crescimento dos seus cotistas, né, como ele vem aumentando mês após mês. Atualmente aqui um pouco mais de 146 mil cotistas, um crescimento no mês de 3,42%. Aqui também ele menciona sobre os reajustes anuais dos seus aluguéis. Então ele menciona aqui ó, que durante o mês de fevereiro haverá reajuste em 8,75% dos seus contratos. E podemos notar aqui pelo gráfico ó, que de janeiro até no mês de setembro praticamente tem algum tipo de reajuste e no final do ano, né, que é correspondente aqui ao mês de dezembro. Porém, os principais meses de reajuste é correspondente aqui ao mês de agosto e também ao mês de setembro de cada ano. Com respeito à tipologia dos seus imóveis, continua a mesma coisa, né? Ele tem imóveis do segmento de logístico, industrial e híbrido. Com respeito ao ramo de atividade dos seus locatários, continua também a mesma coisa. Ele é bem diversificado aqui, empresas de vários setores diferentes. Na maioria dos seus contratos, ele usa aqui o índice IPCA para poder fazer o reajuste anual dos seus contratos. E como eu havia mencionado, correspondente ao vencimento dos seus contratos, que tem uma duração média de 6 anos, nota-se que a maioria dos seus contratos, 46% vencerão
a partir do ano de 2030 em diante. Então, são contratos aí com uma duração de média para longa. E outro ponto a se destacar do fundo imobiliário, como eu já mencionei em outros vídeos, ele é um fundo totalmente ocupado, então ele não apresenta vacância física e nem financeira. Todos os seus inquilinos pagam mensalmente seu aluguel sem atraso e sem nenhuma situação de calote. Então, isso é um ponto positivo para o fundo. Aqui ele faz um resumo de cada um dos ativos logísticos que ele tem. Aqui vocês podem notar cada um deles. Então, ele vai falar sobre a sua área bruta alocável, vencimento, valor do aluguel, entre outras informações relevantes. De imóveis logísticos, no momento ele tem esses 5 aqui, tem mais 5 aqui, 10, com mais 5, 15. Então, são 15 imóveis logísticos que ele tem. Ele tem aqui imóveis também industriais, como vocês podem ver aqui na imagem. Aqui totaliza 5, deixa eu ver se ele tem mais. São somente 5 industrial. Ele tem aqui também os imóveis híbridos, que vocês podem notar aqui nesse gráfico, que no total são 9. Então, esses são os imóveis aí que o GGRC11 atualmente ele tem. E aqui no mapa a gente pode ver a localização dos seus imóveis, juntamente mostrando também quem são os seus inquilinos atuais. Então, dessa maneira, você consegue ter uma noção aí da localização dos imóveis desse fundo imobiliário. A maioria estão localizados aqui no estado de São Paulo, beleza? Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário GGRC11, uma boa opção de fundo imobiliário aí de tijolo base 10 para se investir no momento. Deixa aí nos comentários o que é que você acha desse fundo. Já investe nele, vai aumentar a posição, ainda não investe, está pensando em investir? Deixe aí nos comentários o seu ponto de vista sobre esse fundo imobiliário. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.